Candidato do PS a primeiro-ministro. Depois de apresentado o estudo sobre a reforma do IRS, decorrem esta semana as consultas com o Governo e os parceiros sociais. São meus convidados para debater precisamente esta possibilidade Ana Cide Gonçalves, da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, também Samuel Fernandes de Almeida, fiscalista, e António Saraiva, presidente da CIP. Efeitos, boa noite a todos, bem-vindos. Efeitos a tirar a limpo só a partir de outubro, depois da consulta pública e na elaboração do Orçamento de Estado do ano que vem. António Saraiva espera que seja neste Orçamento de Estado de 2015 que alguma coisa aconteça em termos de IRS. Gostaríamos que assim fosse, não apenas em termos de IRS, mas desejavelmente de estímulos finalmente à economia, porque os frágeis sinais que sentimos e a confiança que da parte dos empresários se começa a detectar mereceriam algum estímulo, reconhecendo que são frágeis, mas que ganhassem alguma sustentabilidade e que o Orçamento de Estado desse estímulos nesse sentido, quer em sede de IRS, quer na carga fiscal, porque como nós temos defendido, a redução estrutural da despesa deve ser canalizada para a redução da carga fiscal. E neste princípio esperamos que o próximo Orçamento de Estado, dentro das limitações que reconhecemos existir, faça esta leitura e estimule de alguma maneira a economia. Do seu ponto de vista, depois de apresentado este estudo sobre a reforma do IRS, ele tem mesmo que servir para alguma coisa? Não faria sentido que o Governo se envolvesse nesta discussão, nomeasse uma comissão, apresentasse um anteprojeto, se não pensasse que daí, tal como fez com a reforma do IRC, resultasse alguma coisa. O que nós não gostaríamos era daquilo que resultem algumas surpresas negativas, como foi a tributação autónoma das viaturas, por exemplo, etc. de IRC, quando se discutiu o IRC, que não foi discutido e foi apresentado, a nossa avaliação, tal como dissemos ontem ao Secretário de Estado Paulo Núncio, é globalmente positiva. Temos alguns aspectos que na discussão pública gostaríamos de ver melhoradas, continuaremos na avaliação que estamos a fazer e na auscultação aos nossos associados, poder enriquecer com o conjunto de propostas que faremos ainda o conteúdo deste anteprojeto. Ou seja, Samuel Fernandes de Almeida, bem-vindo. O que é de esperar é que paguemos todos, em relação a esta matéria em concreto, paguemos todos menos IRS no ano que vem? Boa noite. Eu diria que expectavelmente poderemos pagar quase todos um pouquinho menos de IRS. E isto, enfim, iremos parar naturalmente naquilo que têm sido os dois únicos aspectos praticamente focados na reforma, que é a introdução do quociente familiar e as deduções fixas. Do ponto de vista técnico, muito mais a falar e a discutir sobre esta proposta. A minha avaliação também é globalmente positiva, embora com um aspecto frontalmente discordante, já poderei abordar mais à frente. Mas a introdução do quociente familiar, no modelo em que está introduzido, ainda que limitado nos seus efeitos, porque importa recordar que, de acordo com a proposta da Comissão, os efeitos não podem superar um determinado quantitativo em termos de montante a pagar. Em grosso modo, a redução do imposto a pagar por via do quociente familiar não pode, nas famílias, portanto, em que haja dois cônjuges, portanto, ou dois sujeitos passivos, não pode ultrapassar os 1.500 euros e, no caso de uma família monoparental, 750 e no caso de tributação em separado 850 por cada um dos cônjuges. E também poderemos falar sobre este aspecto que é a introdução e que é benéfico para a maioria dos casais, que é a circunstância de se inverter a regra, ou seja, até à data a tributação era sempre em conjunto e agora a regra passa a ser a da tributação em separado, o que sobretudo beneficia os casais que tenham rendimentos entre um e o outro, ou seja, os dois membros do casal tenham rendimentos muito dispares. O que é fácil de perceber, porque se eu tiver um rendimento muito baixo e tiver o outro membro, quer dizer, ao agregar os dois rendimentos, mesmo com a aplicação do antigo quociente conjugal, o efeito seria sempre de um incremento do imposto a pagar para um membro do agregado familiar com rendimentos mais baixos. É verdade que se pode tirar a ilação de que quanto mais filhos se tiver, menos IRS se paga? Eu diria por via do quociente familiar, sim. Eu diria parcialmente através das deduções fixas à coleta também, porque é introduzido um regime de dedução. Ou seja, hoje em dia nós temos deduções, quer dizer, temos alguns sujeitos passivos, porque as duas categorias mais elevadas hoje em dia não têm deduções praticamente à coleta e têm também fortes restrições nos benefícios fiscais.
mas para a generalidade dos portugueses ainda existem algumas deduções à coleta, e o que está feito, existe uma chamada dedução personalizante, ou seja, quando eu entrego o meu IRS eu tenho direito à cabeça por uma dedução automática, e depois tenho as deduções à coleta, as principais, que são a saúde, educação e habitação. E a maior parte delas estão indexadas a determinados quantitativos máximos e por percentagens, ou seja, por exemplo, 10% até o limite de 4.500, o que significa que eu tenho uma dedução de 450 euros, por exemplo, por uma determinada despesa. Isto num exemplo muito simplificado. E o que se propõe é que passemos todos, independentemente do nível de despesas que tenha sido incorrido por um determinado agregado familiar, ou seja, independentemente do nível de despesas de saúde, do nível de despesas de educação ou de habitação, que todos tenhamos uma dedução fixa à cabeça. E a Comissão propõe vários tetos em função daquilo que seja o impacto orçamental destas medidas, que irão variar entre sensivelmente os 330 a um mínimo 272 para os sujeitos passivos, vamos chamar os dois cônjuges, e em relação a cada dependente, uma dedução de 321 a 265. O que significa que, face à realidade atual, existem alguns agregados familiares que irão ser beneficiados. Basta pensar em alguns agregados familiares que tenham poucas despesas de educação ou relativamente reduzidas e tenham um número de filhos relativo. Embora esta situação, teremos de pensar sobretudo que serão casais que terão filhos, por exemplo, no ensino público e, portanto, com menores montantes de despesas de educação, ainda aos custos, embora os custos dos livros escolares hoje em dia praticamente permitiriam absorver esta dedução por cada um dos dependentes. Mas a verdade é que estamos a falar de uma dedução igual para todos os agregados familiares, independentemente do nível de despesa que tenha sido incorrido. O grande argumento, ou seja, independentemente de eu gastar 10 mil ou gastar 1000 por ano, a dedução será igual para todos. E para todos os níveis de rendimentos. Utilizam-se para este sistema, utilizam-se dois grandes argumentos, dos quais eu estou frontalmente contra. O primeiro é que as deduções à coleta beneficiam maioritariamente quem tem mais rendimentos, o que não deixa de ser verdade, mas também só é verdade porquanto aqueles que não têm dedução à coleta, obviamente, são os que têm menores rendimentos, e se têm menores rendimentos, naturalmente, também terão tendencialmente menores despesas. E, portanto, não é esta inversão. Também, se eu, levando ao limite este argumento, se eu reduzir a taxa, para quem hoje em dia também não tem a dedução à coleta, obviamente também não tem impacto, e estou a aumentar, a reduzir a tributação daqueles que têm mais rendimentos. E, por outro lado, um argumento de simplificação do sistema, porque se invoca, pura e simplesmente, que desta forma deixa de haver um conjunto de obrigações acessórias. Isto facilita muito o pré-preenchimento das declarações e a não submissão das declarações de IRS, bem como evita que um conjunto de entidades terceiras, e pensa-se sobretudo nas instituições financeiras e seguradoras, ficam dispensadas de tentar enviar todos os anos aquela panóplia de documentação. Mas tem um senão. Tem um senão, e o senão é, por um lado, beneficia-se quem não tem ou tenha um nível de despesas muito baixo, e por outro lado não se tutela situações, obviamente, em que haja despesas, nomeadamente despesas de saúde, particularmente elevadas. Basta-me pensar neste exemplo, entre um casal que tem uma criança que não tem problemas de saúde, e imagino uma situação de um casal que tem uma criança que tem, por exemplo, um problema de deficiência, e em que o nível de investimento dessa mesma família, não só do ponto de vista pessoal, mas sobretudo em termos até, em alguns casos, a nível de empregabilidade e, por outro lado, mesmo a nível financeiro, é substancialmente elevado. Os apoios que o Estado oferece, ou a proteção social que o Estado oferece, nem sempre é a mais eficiente. E, por outro lado, do ponto de vista fiscal, ela não é refletida. E há aqui um elemento: ou alteramos a Constituição, ou então isto não tem cobertura. Já aí vamos. Ana Cid Gonçalves, este estudo, quando viu, presumo que ele plasma bem as reivindicações que há muito tempo a Associação de Famílias Numerosas vinha fazendo. Sim, isto é um marco histórico. Há muito tempo que nós vinhamos a tentar explicar que era fundamental esta leitura horizontal, não olhar não só para o rendimento, mas quantas pessoas vivem desse rendimento. Portanto, isto trata-se de justiça fiscal. Não podemos, de forma alguma, nunca referir-nos a uma reforma deste tipo e a estas alterações como benefícios. Não é disso que se trata. Trata-se exatamente de uma situação de corrigir uma forma como as famílias eram prejudicadas e, portanto, é uma correção que é feita no sentido de um tratamento mais justo. Também não é uma reforma que venha prejudicar quem não tem filhos. Portanto, a situação de ter filhos a cargo enquanto dependentes
É uma situação que acarreta um conjunto de despesas que têm que ter reflexo, têm que ser reconhecidas como existentes e, portanto, têm que ter reflexo na avaliação da capacidade financeira da família para ser tributada. Mas se beneficia quem tem filhos ou mais filhos, não beneficia de igual maneira quem não os tem? Lá está, não podemos, nós não podemos falar em termos de benefício. Neste momento, estas famílias estão a ser prejudicadas e, portanto, há que corrigir esta situação. E, aliás, é uma correção que tem gerado um grande consenso. Basta ver, por exemplo, que houve uma recomendação ao Governo no sentido de legislar sobre esta matéria, que foi aprovada no Parlamento sem nenhum voto contra. Também não podemos referir-nos a esta medida em concreto como um sinal de incentivo à natalidade. Penso que não. Aliás, a Associação sempre disse que o que era preciso em Portugal era muito mais do que incentivos à natalidade, remover obstáculos. E este é um obstáculo em concreto. E, portanto, também não entendemos esta reforma como um meio para incentivar a natalidade, mas para um instrumento de remoção dos obstáculos existentes. E esses obstáculos, que são vários, e que têm que ser removidos, é que podem ajudar a fazer uma cultura diferente, uma cultura realmente que seja muito mais amiga da natalidade. Se virmos, por exemplo, se olharmos para o último inquérito que foi feito à família e à fecundidade, ele também é muito claro nos sinais que são dados sobre o que é que as famílias pretendem, o que é que as famílias gostariam de ver alterado para poderem ter mais filhos. E um dos aspectos, o aspecto principal, é exatamente poderem ter um maior rendimento. Mas o entusiasmo, desculpe interromper, mas o entusiasmo com que a Associação recebeu este estudo não esbarrou, não vou com um balde de água fria quando a Ministra das Finanças disse na mesma cerimónia em que foi comunicado, em que foi transmitido este estudo, que sim, mas só quando houver condições, quando nós sabemos que não há condições. Sim, não podemos esquecer que isto é efetivamente ainda só uma proposta. O Governo, a partir de outubro, é que decidirá quando tiver a versão final. Contudo, eu também me parece que não faria muito sentido estar a avançar uma comissão com um mandato específico, há um mandato muito específico para tratar as questões da tributação das famílias que têm atenção sobre a dimensão da família, e, portanto, não me faria sentido que nada se fizesse depois, e, portanto, eu estou mesmo a contar, nós estamos a contar que alguma coisa se faça. E que, inclusivamente, estamos a contar poder ainda dar alguns contributos, no sentido de melhorar a proposta existente. Porque ela precisa de ser melhorada. Porque ela precisa de ser melhorada. Um dos aspectos em que nós pensamos que é importante ela ser melhorada é, portanto, na questão que já foi referida, da introdução do limite, em que nos parece que é mais sensato, seria mais sensato, que o limite fosse introduzido por dependente e não o limite global da família. E, portanto, este é um dos aspectos, mas há outros aspectos. Também estamos a receber contributos dos nossos associados e vamos coligir um conjunto de propostas e que possam introduzir melhorias naquilo que já foi apresentado. É possível que haja reduções neste imposto em particular e que, para compensar, haja aumento de outros impostos? Do seu ponto de vista, no seu raciocínio. Gostaria que tal não acontecesse, como disse, porque nas práticas anteriores as reformas, como foi a do IRC, acabaram por conter carga fiscal suplementar às empresas, no âmbito da circulação de mercadorias e outras questões administrativas, na carga administrativa, na burocracia. E esta questão que já foi referida pelo Dr. Samuel, da simplificação, gostaríamos que essa simplificação tivesse expressão de facto, porque a simples desburocratização do processo já traria benefícios às empresas, já logo da emissão, todo um conjunto de papelada, permita-se uma expressão, que hoje é necessário. Mas que isso não fosse depois, tal como o coeficiente familiar, que isso não fosse depois compensado ou até cedido por outros impostos, porque senão a reforma do IRS ou qualquer outra reforma, o que é que de facto reforma? Para mais e não para menos, como é a nossa expectativa, gostaria que tal não acontecesse. Mas então, que leitura é que fez, e pergunto-lhe o mesmo, que leitura é que fez quando o Governo não foi propriamente efusivo em relação a este estudo? Sabemos que o Conselho de Finanças Públicas já disse que o déficit estava em risco. Sabemos que, a propósito da execução orçamental conhecida na semana passada, se não estou em erro, o déficit sobe apesar do aumento da carga fiscal. Tendo estes dados, como é que isto joga com o conteúdo deste estudo?
De facto, Paulo, não jogam muito bem e nós próprios temos essa experiência de negação de medidas, porque participando, como participamos no Conselho Estratégico para a Internacionalização, que é presidido pelo Sr. Primeiro-Ministro, uma das áreas de trabalho foi precisamente a fiscalidade, a par de outros, o financiamento, mas a fiscalidade foi um dos grupos de trabalho que foi criado, dos 4 que foram criados. E, sucessivamente, primeiro o Ministro Vítor Gaspar, depois a Ministra Maria Luísa Albuquerque, tem-nos vindo a referir que aquelas ideias, aquelas propostas que em sede de Conselho Estratégico para a Internacionalização, para melhorar o ambiente das empresas, para as dotar de um músculo diferente, para poderem, obviamente conjugando outros aspectos, exportarem mais e melhor, foi-nos sendo negado qualquer possibilidade porque as contas públicas não permitiam. Mas se não existe uma vontade de dar qualquer coisa, então para quê ter-se formado esta comissão e estar em discussão pública o anteprojeto? Se não for para obter efeitos, e já não vou entrar em conceitos de conceitos eleitorais do próximo ano, e vamos nos abstrair dessas discussões, mas se pudermos, mas se não tiver um efeito prático, então para quê ir trazer à discussão pública um tema, sabendo, se fosse essa a tese, que não iríamos fazer nada, apenas para entretenimento. Em boa verdade, temos muito mais com que nos entreter positivamente. É possível baixar, haver algum tipo de equilíbrio, ou seja, baixamos aqui e subimos ali, tendo em conta como estão as contas públicas, precisamente? Há aqui uma boa notícia para o Governo e uma má notícia para todos nós. É que, a aprovar-se, e certamente que será aprovada, uma lei autónoma de reforma do Código do IRS, ela entra em vigor em 2015 e grande parte dos seus impactos verificar-se-ão em 2016. E, portanto, essa é logo a primeira boa notícia em 2016. E, portanto, essa é logo a primeira boa notícia orçamental. A segunda boa notícia orçamental é que uma das medidas que inclusivamente é proposta pela Comissão, mas tecnicamente nem deveria ser porque não está incerta dentro do Código do IRS, que é a proposta de redução da sobretaxa do IRS, que é uma medida aprovada anualmente em sede de Orçamento de Estado, ela não faz parte do Código do IRS, portanto não faz parte da dita reforma do IRS. Estou a falar dos 3,5%. Estou a falar dos 3,5%. Que a própria Comissão considera incoerente e aberrante, se não estou Sim. Ao contrário do adicional de solidariedade para os rendimentos mais elevados, que esse sim está incorporado dentro do Código do IRS. Há uma proposta é essa que dá uma larga margem para o Governo de querer ou não querer mexer, sendo que o impacto orçamental, sim, dessa medida é bastante significativo. O que significa que voltamos ao ponto de origem, e o ponto de origem que tem passado relativamente despercebido a muita gente, é que houve aqui, a meu ver, quando da reforma do IRC, cometeu-se um erro político e um erro que contaminou grande parte da discussão, que foi a questão da taxa. Ela dominou grande parte da discussão pública sobre a reforma do IRC. E agora cometemos um segundo erro. E o segundo erro foi de ligar esta reforma à reforma da fiscalidade verde. E eu temo que no fim do dia não se faça nem uma coisa bem nem outra coisa bem. Porquê? Porque aquilo que se afirmou foi que aquilo que fosse o ganho ou a receita adicional da dita reforma da fiscalidade verde seria em parte, ou pelo menos compensada, não com medidas relativamente à própria reforma da fiscalidade verde, que era o que faria sentido, pelo menos a meu ver, mas para compensar eventuais perdas de receita em sede de IRS. Ora, o que sucede é que a dita receita adicional por via da fiscalidade da reforma verde, peço desculpa, em termos líquidos não superará os 180 milhões de euros, o que em termos de IRS é um valor absolutamente marginal e não permite acomodar estas medidas, nomeadamente ao nível do quociente familiar e das deduções fixas, sendo que a reforma do IRS é muito mais do que isto. Apesar de ter impacto naturalmente e a reposição de um comando constitucional, importa recordar que o IRS tem um comando constitucional que tem sido esquecido. Aliás, o nosso Tribunal Constitucional, que tem sido tão rigoroso em relação a um conjunto de medidas, tem feito, de facto, em relação a matérias de fiscalidade, uma interpretação do mais lato e do mais generoso em termos do poder político que é possível imaginar. Ou seja, porque o comando constitucional, até ser alterado, é que o IRS é um imposto progressivo, por um lado, que tem em conta
o rendimento gerado pelo agregado familiar e, obviamente, a situação familiar e, portanto, é um imposto personalizante. Portanto, a partir do momento em que nós suprimimos grande parte das deduções à coleta, nós estamos a retirar todo o elemento personalizante do imposto, o que significa, a meu ver, que estamos no limiar, pelo menos, e estou a falar generosamente, no limiar da constitucionalidade. O que significa que, como foi aqui referido e bem, algumas destas medidas, nomeadamente no que toca a dar um relevo e um destaque diferente às famílias que têm um maior número de dependentes, que obviamente isto impacta com a personalização do dito imposto, obviamente que nós estamos no caminho certo. Depois poderemos discutir até que ponto é que nós conseguiremos ir e, eventualmente, a Comissão, ao estabelecer logo um teto, está a abrir o caminho para que, do ponto de vista orçamental, o próprio Governo possa estabelecer um caminho progressivo, ou seja, no ano 2015 as deduções estarão limitadas, se calhar, até um valor inferior ao que está aqui proposto pela Comissão, e há um caminho de escalonamento de alguns dos efeitos, como aliás é feito em relação ao IRC, restando de saber se, tal como foi feito no IRC, nós vamos ter apenas uma norma programática em função da evolução futura, mas sem um calendário fixo de redução da taxa do IRC, ou se vamos ter verdadeiramente um compromisso fixo e, vamos lhe chamar, irrevogável, na medida em que estas coisas sejam irrevogáveis, de que efetivamente temos um programa escalonado de eliminação de algumas destas restrições em função da evolução das contas públicas. Relativamente à reforma em si, ela tem um conjunto significativo de medidas, algumas delas meramente muito técnicas, enfim, que interessam sobretudo, não a quem está lá em casa, mas quem se dedica ao estudo destes temas, mas para quem lá está em casa eu destacaria 4 ou 5 medidas que têm sido relativamente pouco abordadas. Por um lado, um incentivo à mobilidade, que é fundamental, e que passa por ter uma isenção relativamente até 10% do rendimento, até o limite de 4.200 euros, relativamente a despesas ou compensações por deslocações dos trabalhadores para fora do seu posto de trabalho a uma distância de 100 km da sua residência habitual. Eu acho que isto é fundamental relativamente ao atual quadro do mercado laboral e das necessidades das nossas empresas, que têm, aliás, dificuldades as do interior em recrutar pessoal qualificado. Por um lado, isenções para as mais-valias mobiliárias num regime transitório até 2020, em que o produto da venda da casa seja utilizado parcial ou totalmente para a amortização de empréstimos à habitação. O que tem sobretudo em causa, e que está aqui em causa, são as famílias que estão com algumas dificuldades ou grandes dificuldades em manter as suas habitações face aos encargos financeiros gerados por esses mesmos empréstimos. Uma medida absolutamente fundamental, que são o alargamento dos ditos vales sociais. Esta é uma medida, então, que é absolutamente paradigmática, sobretudo para os trabalhadores e para as famílias, porque se trata de transformar o atual regime das creches e latários e dos vales que as empresas podem atribuir, e que é válido apenas até aos 7 anos, e transformá-los até aos 16, inclusivamente para despesas escolares. Estamos a falar simplesmente de uma empresa dar ao seu trabalhador um valor X por mês, que é descontado diretamente pelo trabalhador para pagamento da escola, das despesas escolares, etc. É uma remuneração acessória, é uma remuneração não tributada e é, de facto, uma vantagem muito significativa que é atribuída por via desta reforma. Ela também aqui, esta sim também uma medida amiga da natalidade, sim, juntando os dois relatórios que conhecemos nos últimos 15 dias. Sim. Onde é que este estudo ficou aquém do que estavam à espera? A Comissão da Reforma do IRS sim. Ficou aquém porque, enfim, o quociente do 0,3 para nós é pouquinho. Portanto, é um sinal muito importante, mas parece-nos que seria importante, e talvez numa lógica progressiva de, ao longo de X anos, tentar-se conseguir que este valor seja aumentado e possa eventualmente ir a 0,5, 1. Aliás, nós sempre defendemos que um filho é um cidadão, portanto, um filho vale 1. Sempre temos dito isto e acreditamos nisto, e, portanto, o tratamento não vemos um filho como 30% de um adulto, e, portanto, o quociente 0,3 é um sinal muito importante. Mas parece-nos que pode, e aliás iremos procurar tentar que este valor possa ser expandido. Depois, uma outra questão que também me parece que poderia ter sido trabalhada e que nós também temos defendido é a inclusão dos ascendentes. A leitura é mesmo olhar para o rendimento e quantas pessoas vivem deste rendimento. E, portanto, não restringir só
Pensar em pais a cargo, é isso? Pais a cargo, exatamente. Porque também, se o rendimento entrar na casa e se também sustenta um outro adulto dependente, pensamos que ele deve ser incluído. A lógica deve ser esta, igual, para qualquer dependente que exista. Depois, relativamente, por exemplo, aos vales sociais, pensamos que até podíamos ter ido um bocadinho mais além relativamente ao tipo de despesas que estes vales poderiam ser usados. Poder-se-ia usar também, por exemplo, em despesas de material escolar, manuais escolares. Quer dizer, poderia haver aqui também alguma... Outra maleabilidade. Maleabilidade, sim. E vamos ver. Parece-nos que isto era importante introduzir aqui... Poderiam ser as minorias. O António Saraiva defendeu uma solução, ainda voltando à questão dos filhos a cargo, uma solução à francesa. Isso queria dizer o quê? Que este quociente, ao invés de ser 0,13 e dando este sinal, poderia ir, e esse é o modelo francês, a uma baliza compreendida entre 0,5 a 1, pretensão que agora gostamos da doutora Ana Cid, por isso ser um pouco mais ambicioso e não se restringir a 0,3, mas poder dar um sinal quantificando mais nos tais 0,5 a 1. A proposta foi uma das medidas que referimos como crítica construtiva. Há muito tempo que a CIPIAS e os parceiros sociais, generalizando, vêm pedindo uma baixa de impostos, um desagravamento fiscal. Até agora sem nenhum... Até agora sem nenhum efeito e para nós a fiscalidade... Há bocado o António Saraiva falou de... Não quis falar de questões eleitorais, mas acha que agora há... das conversas que tem tido com membros do Governo, até em sede de concertação social, há essa janela de oportunidade para se fazer esse desagravamento fiscal? A janela só pode vir da redução da despesa, porque não podemos tirar de onde não há, é uma lei física. Por isso, só através da redução da despesa é que poderemos ir melhorando gradualmente a carga fiscal. Mas a carga fiscal e a previsibilidade fiscal têm sido, por nós, repetidamente exigido do Governo como estímulo ao investimento, seja ele nacional, seja ele investimento direto estrangeiro. Porque pensar em estimular o investimento, sem dar sinais nesse sentido, ou quando nos comparamos no radar de atratividade com outros países, onde esses valores, quer pela taxa, quer pela previsibilidade, são muito melhores, Portugal dificilmente atrairá investimento se, comparativamente com Polónia, República Checa ou outros, para não sair do espaço europeu, não nos compararmos positivamente. Tem que existir alguma diferenciação, temos que otimizar o nosso produto em relação a terceiros. Esta simplificação de que se fala, e já lhe pergunto também, Dr. Samuel Mendes de Almeida, esta simplificação de que se fala neste estudo, eu li que poderia ser criticada por favorecer ou vir a potenciar alguma evasão fiscal. Bom, eu acho que a máquina fiscal hoje está tão afinada que dificilmente, e temos verificado isso, a evasão fiscal tem sido muito combatida e por isso a eficácia da máquina fiscal por vezes até é asfixiante porque pesa demasiado a uma fiscalização, vendo sempre o contribuinte como um facínora e não numa atitude pedagógica, e temos criticado essa atitude, mas de facto a máquina fiscal hoje é muito eficiente e por isso dificilmente, pelo menos a nível das empresas e a nível de trabalhadores por conta de outra, também não vejo muita possibilidade dessa evasão. Diria, Paulo, que a eficácia da máquina e a eficiência fiscal minorará esses efeitos. Queria dar um aspecto, o Dr. Samuel já referiu alguns dos aspectos positivos, queria dar um negativo, é que, mais uma vez, não vemos contemplada, por parte nem vontade do Governo nesta matéria, de estimular os capitais, a entrada de capitais por parte dos sócios ou acionistas, que parecia, é para nós um aspecto que gostaríamos de ver referido e que continuaremos a solicitar. Ou seja, como é que isso poderia ser feito? Quando os sócios ou os acionistas, dependendo da sociedade, por cotas ou SA, entram com dinheiro na empresa, deveria existir um estímulo fiscal a essa entrada de capital, porque não existindo, não havendo esse estímulo, há outras opções quando elas são possíveis, obviamente. As expectativas que tem, Sr. quando, sabendo do estado da economia, as expectativas que tem em relação ao que, de facto, do que conhecemos passa à prática, são quais? Está-me a falar até onde é que o Governo irá em relação a esta reforma? Eu acho que primeiro teremos de aguardar provavelmente pelo último trimestre, uma vez que aí já teremos, não só por coincide com
também é uma felicidade com a entrega e quando passamos do debate técnico para um debate mais político e por essa altura também já teremos os dados de execução orçamental do terceiro trimestre, o que já permite muita segurança em relação à execução orçamental anual. A má notícia no meio disto tudo é que, como tem sido referido e bem, a redução da carga fiscal está intrinsecamente ligada à redução da despesa e o que nós temos verificado é que do lado da execução orçamental nós temos um comportamento da receita que supera as expectativas, mérito parcialmente também do Governo, na medida em que têm sido introduzidas medidas positivas em termos de combate à informalidade, à dita economia informal e também à evasão fiscal, mas do lado da despesa, portanto, não temos conseguido de alguma forma comprimir de forma estrutural a despesa, o que tem sido uma crítica, aliás, reiterada a este Governo e outros também que o precederam. Nesse aspecto, seja feita justiça, não é um exclusivo deste Governo do PSD e do CDS. E, portanto, eu diria em relação que provavelmente o Governo não conseguirá, no atual contexto orçamental, não conseguirá se calhar implementar todas estas medidas de uma só vez, ou se optar, poderá deixar cair algumas, provavelmente, até porque eu noto que do ponto de vista, ao contrário do que aconteceu com o IRC, a medida mais polémica do ponto de vista ideológico e do ponto de vista político é mesmo a questão das deduções fixas à coleta. Porque o resto das outras medidas poderemos discutir se acertávamos mais de um lado ou do outro, mas elas geram, globalmente, o que eu me tenha percebido, geram algum consenso do ponto de vista técnico e inclusivamente do ponto de vista político. Eu, por exemplo, relativamente às deduções fixas, tenho muita dificuldade em aceitar este sistema se, por exemplo, não contemplar uma via de escape, por exemplo, para as despesas de saúde. Há muitas famílias com despesas de saúde muito significativas, há muitos medicamentos não comparticipados, aliás, a tendência é de não comparticipação, há muitas doenças crónicas que não são acompanhadas e suportadas do ponto de vista do nosso Sistema Nacional de Saúde, aliás, cada vez menos, há limitações a determinado tipo e tem-se colocado, do ponto de vista inclusivamente deontológico, até que ponto é que é aceitável que um Estado limite alguns tipos de investimento e despesa relativamente a determinado tipo de doenças. Portanto, há aqui problemas relativamente a este assunto. Eu tenho alguma dificuldade em conceber um sistema de deduções fixas iguais para toda a gente, pelo menos sem ter em conta as questões das deduções à saúde. E, portanto, há aqui uma questão orçamental, porque algumas destas medidas estão avaliadas em mais de 300 milhões de euros. E, portanto, por isso a Comissão balizou alguns dos efeitos, balizou relativamente ao quociente familiar, não foi tão longe, se calhar, quando seria desejável e é a prática, mas parece-me que, obviamente, chegaremos aqui a um momento, que é o momento do ponto de vista em que passamos da parte técnica à parte política, em que provavelmente as questões das restrições e constrangimentos orçamentais pesarão muito mais do que a bondade das medidas que estão aqui a ser sugeridas e que irão ser sugeridas pelas várias entidades independentes e técnicos e fiscalistas e universidades que irão contribuir certamente com as suas propostas para melhorar este texto, mas algumas delas não me parecem manifestamente execuíveis no atual contexto. E, aliás, como digo, agravado pela circunstância da dita reforma da fiscalidade verde, em termos dos seus resultados, não conseguir acomodar receita suficiente que permita acomodar estas alterações. Ficamos à espera, a proposta está em estudo, em consulta pública até outubro, se não estou em erro, depois vem o Orçamento de Estado. Agradeço a todos terem aceitado este nosso convite. Boa noite.